Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo também a todos com as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Queremos ouvir o primeiro hino de nossa celebração de hoje. Alma bendize ao Senhor. Alma bendiz o Senhor, poderoso da glória, guarda as mil bênçãos e graças em tua memória. Vinde acordai, exaltai o cantai, hinos de graça e vitória. Alma bendiz o Senhor, que supremo governo. As fortes se levantam águia eterna, que te guardou, como a ti mesmo agradou, com bondosa paterna. Alma bendiz o Senhor, que te deu existências, vida e saúde conserva por sua presença. E queremos chegar diante de Deus, fazer a nossa confissão de pecados a Ele. E hoje vamos fazer uso do hino 150 de nosso inário como nossa oração de confissão de pecados a Deus. O hino "Se sofrimento te causei, Senhor". Vamos ouvir este hino e enquanto ouvimos, você, eu, cada um de nós, eleva seus pensamentos a Deus e pede perdão pelos pecados, pelos erros cometidos. Oremos. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou,
E a todos que se arrependem sinceramente, Deus perdoa. E anuncio a graça de Deus através de Atos capítulo 3, o versículo 19 e 20. Arrependam-se, voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. Arrependam-se, voltem para Deus, Ele os perdoará. E este perdão anuncio a quem se arrepende sinceramente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Tu nos deste o presente da vida eterna, ao nos dares Jesus, que pagou por nossos pecados na cruz, nos livrou da nossa condenação eterna. Basta nós termos fé nele, acreditarmos que ele fez o suficiente por nós para nos salvar. E nós te suplicamos, dá-nos esta fé firme, que em todas as situações nos mantenha em teu caminho e que nos faça seguir os teus ensinamentos, quer em nossas palavras, quer em nossas atitudes, e que sempre louvemos e glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Nós queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Louvai a Deus em alta voz. Serve de base para a nossa reflexão do Evangelho de João, capítulo 10, dos versos 1 a 10. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele chama as ovelhas pelo nome. Ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas
e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta, por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida completa. Até aqui estas palavras do Evangelho de João para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e obedecemos a elas. Amém. Irmãos em Cristo, o texto de João, capítulo 10, nos apresenta a imagem de Jesus como o bom pastor, que cuida e conduz as suas ovelhas com carinho, com cuidado e com dedicação. Ele não quer que nenhuma ovelha se perca, como também nós vemos na parábola da ovelha perdida. O texto apresenta a imagem do curral, onde estão reunidas as ovelhas. E neste curral não está somente o bom pastor, mas há também pessoas que querem prejudicar as ovelhas. No texto, essas pessoas são identificadas como ladrões, bandidos, salteadores. Quem são esses ladrões e salteadores? Pelos estudos que temos, Jesus provavelmente refere-se aos governantes de Israel, que pensam somente em governar em benefício próprio e não pelo bem das pessoas sob o seu governo. As ações desses governantes são descritas no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Comeis a gordura, não apacentais as ovelhas, vestivos de lã e degolais o cevado. A ovelha fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E em segundo lugar, Jesus provavelmente se refere aos escribas e fariseus, aos quais Jesus dirige palavras severas em Mateus capítulo 23, os versículos 4, 24 e 25. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Guias cegos, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Por isso, a você que está nos ouvindo, eu digo, é preciso tomar cuidado, é preciso discernir, é preciso fazer a diferença, saber identificar a voz do bom pastor daquela dos falsos pastores, saber a diferença entre a proposta de vida de Jesus e as outras propostas. O texto deixa claro que só Jesus é o verdadeiro e bom pastor. Só Ele é que pode nos conduzir pela vida afora.
cuidando de nós, nos dando alegria de viver, nos dando vida em abundância, nos levando a pastos verdejantes pelo caminho da justiça, nos dando a salvação eterna. Ele é a porta para a nossa salvação. Mas vocês podem perguntar a mim: como eu vou saber discernir, saber a diferença, saber o que é certo e o que é errado, saber quem é o verdadeiro bom pastor e quem é o ladrão e o salteador, o bandido? Muitas vezes é fácil saber entre o que Jesus quer e o que ele não quer. Outras vezes, nem sempre é tão fácil saber distinguir entre o que o nosso bom pastor nos diz e o que os ladrões, salteadores e bandidos nos dizem. Eu cito como exemplo o próprio versículo 10 do nosso texto. Jesus diz: eu vim para que tenham vida completa. Em outra tradução se diz vida em abundância. E então muitas igrejas dizem: Deus não quer que você seja pobre. Você tem problemas na vida, outros problemas, venha a Jesus e Ele vai solucionar todos os seus problemas, quer eles financeiros, de saúde, em família. Conheça Jesus verdadeiramente, coloque-se verdadeiramente sob a orientação de Jesus e você irá resolver e não ter mais problemas. Parece que estes que dizem essas palavras não leem a Bíblia. As próprias palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, vai nos dizer: no mundo passais por aflições. E também Jesus vai nos dizer: os pobres sempre tendes convosco. Então, como pode-se prometer às pessoas que não haverá problemas, que a pobreza irá acabar, quando o próprio Jesus Cristo disse que nesta vida aqui na terra teremos problemas e que a pobreza não acabará enquanto não vier o novo céu e a nova terra. Assim, é preciso discernir, é preciso conhecer a palavra de Jesus deixada nos evangelhos. As ovelhas conhecem a voz de Jesus, o bom pastor, diz o texto. Não seguem a estranhos que proclamam falsas doutrinas, que dizem algo diferente do que o próprio Jesus diz. As pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem o que Jesus disse e fez, aquilo que ele deixou ensinado para nós, não segue a estranhos, justamente porque conhecem a Sagrada Escritura, conhecem o bom pastor. E nos dias atuais, há uma outra questão que leva as pessoas a se desviarem de Deus. É o falso conceito de liberdade, onde cada um quer fazer o que bem entende, quando quer e como quer. As pessoas não querem mais se submeter à vontade de Deus, à vontade de Jesus, não querem mais ser conduzidas por um pastor, querem ser autossuficientes, decidir por si mesmas e seguir os seus próprios interesses. Mas este foi o grande erro cometido pelo ser humano na história do Jardim do Éden. O ser humano quis ser conhecedor do bem e do mal para decidir por si mesmo e não perguntar mais pela vontade de Deus, pela vontade do bom pastor. É o que conhecemos por pecado original. E as pessoas ainda não aprenderam que caminhar sem Deus leva à desgraça. Por isso, a igreja sempre convida a todos a conhecer a voz do bom pastor.
E conhecer a voz do bom pastor significa, como disse, conhecer os ensinamentos de Jesus, o que ele quer de nós, e significa nos submetermos à sua vontade. E para que possamos nos submeter à vontade de Jesus e não sermos confundidos por falsas ideologias que andam, ou falsas teologias que andam pelo mundo, nós precisamos, em primeiro lugar, ler a Sagrada Escritura, principalmente os Evangelhos, onde está descrita a vontade de Jesus para nós. Ler e conhecer a Sagrada Escritura. Segundo lugar, ter comunhão com Deus em oração, aproximar-se dele, falar com o nosso Pai Celeste. E terceiro, ter comunhão com irmãos e irmãs na fé, com aqueles que professam a mesma fé, que seguem o mesmo Deus, que seguem o mesmo bom pastor, que submetem as suas vidas ao mesmo bom pastor. É isto que nos mostra o exemplo da comunidade cristã de Jerusalém, a primeira comunidade cristã. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que os apóstolos ensinaram? Aquilo que eles aprenderam de Jesus. Então, eles perseveraram na palavra deixada por Jesus. Eles perseveravam na comunhão, ou seja, eles tinham convívio uns com os outros. Eles perseveravam no partir do pão, ou seja, ao celebrar a ceia do Senhor. E quarto, nas orações. Eles oravam juntos e também, como pessoas individuais, oravam em casa, e assim eles se fortaleciam na fé e davam exemplo cristão para toda a sociedade. Jesus, nós sabemos, é o nosso bom pastor. Que nós possamos também fazer como fez a primeira comunidade cristã em Jerusalém, perseverar firme nas palavras, nos ensinamentos do nosso bom pastor, nos deixar conduzir por ele, e assim nós saberemos: eu vou ser feliz, eu vou ter sempre ao meu lado alguém que vai me conduzir pelo bom caminho. Eu, acreditando em Jesus, seguindo o bom pastor, vou ter a vida eterna. Que esta seja a nossa atitude. Amém. Vamos ouvir o próximo hino da nossa celebração de hoje, Pelos Prados e Campinas. Seguros, junto dele eu vou.
encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. E convido você a, junto comigo, fazer a confissão de fé de todos os cristãos na terra, o credo apostólico. E dizendo o credo apostólico, nós dizemos: eu creio que Jesus é o meu bom pastor, o nosso bom pastor. Eu quero segui-lo por toda a minha vida. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E antes de fazermos a nossa oração, gostaria de convidar a você que está nos assistindo para participar conosco no próximo domingo, dia 7 de maio, às 9 horas, do culto presencial em nossa comunidade e logo após do almoço comunitário que teremos. Venha, participe, passe um domingo com seus irmãos e irmãs na fé, venha celebrar a sua fé, venha ter comunhão junto com os seus irmãos e irmãs na fé no almoço comunitário que nós teremos. Aqui ao lado está o telefone para que você possa fazer contato e fazer a reserva do seu almoço. Vamos orar. Eu faço a oração e após a oração eu convido você a orar comigo o Pai Nosso. Senhor nosso Deus, obrigado que Tu enviastes Jesus Cristo a este mundo, nosso bom pastor, o pastor que se importa com cada um de nós, que cuida com carinho e amor de cada um de nós, que não quer que nenhum de nós se perca, que busca a todas as pessoas. E assim nós queremos neste momento pedir-te, ó Deus, que nós saibamos ouvir a voz do Teu Filho Jesus, nosso bom pastor, que saibamos seguir o caminho que por Ele é indicado, que não nos desviemos por falsas teologias, ideologias e filosofias que existem neste mundo, tantas falsas vozes que querem nos desviar do bom caminho, do caminho do nosso bom pastor. E assim nós nos colocamos nas Tuas mãos. E por isso, por confiarmos em Ti, também te pedimos, ó Deus, ajuda para que contigo possamos construir momentos bons de alegria e felicidade em nossa vida. Ajuda, ó Deus, quando nós estivermos andando pelo vale da sombra da morte,
quando tivermos problemas em nossa vida, quer problemas pessoais, familiares, financeiros, problemas de trabalho, problemas sociais, que nós possamos confiar em Ti, nos agarrar em Ti e assim poder seguir adiante e vencer. Senhor, a vida também daquelas pessoas que sofrem, colocamos em Tuas mãos e pedimos que Tu fortaleças, que Tu dês coragem para lutar, que Tu dês esperança a todos e também a cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Ele que ensinou os cristãos do mundo inteiro a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça convosco e acenda a chama da fé no coração de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Senhor, Tu és meu bom pastor. Sinto